né? O dono das Casas Bahia tem imóveis nas Casas Bahia? Provavelmente não, né? Por quê? Ele não é o público. Ele não é o público das Casas Bahia, né? Então, construir um brand, construir uma identidade, uma personalidade, tem que ser a empresa. A empresa, ela é um organismo individual, ela é único, né? E ela é autônoma. E ela precisa ter o branding dela, né? A personalidade dela, para que você consiga ter sucesso. Fala, empresários extraordinários! Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa 220, de número 17. Seja muito bem-vindo, ao podcast que coloca a sua gestão, a sua liderança, a sua venda no próximo nível. O nível que você merece para sair do operacional e ter lucros extraordinários. Na edição de hoje temos um convidado muito especial, comigo aqui o Alexandre Melo, que vai fazer comentários aqui. Estamos na área. Hã? Estamos na área. Vamos deixar o podcast bem rico e divertido, porque essa edição promete muito. Eu estou com um convidado aqui que tem muito a ver com o que você já busca, que eu sei que você busca crescer, e se você busca crescer, você precisa ter uma marca poderosa. E está aqui com a gente o Johnny Uê. Não, peraí. Iuê. Johnny Iuê. Acertei. Johnny Uê, do Studio As, que é uma empresa especializada em posicionamento de marca através de uma tecnologia, né? Um método chamado de branding. Que para quem acha que branding é sobre comunicação, eu já aprendi aqui agora nos bastidores, antes de começar, que branding, na verdade, é estratégia de negócio. Johnny, bem-vindo. Obrigado, Rafa. Muito prazer estar aqui com vocês. É muito prazer poder contribuir, falar de branding. É um assunto que eu amo, que eu gosto muito. Espero poder contribuir aí com muitas ideias, né, para que os empresários possam prosperar aí. Quantas marcas o Johnny já contribuiu? Bom, Direto e indiretamente com com sua metodologia de branding. Vamos lá. A empresa ela é até um bebê, pode-se dizer assim. Ela tem até 3 anos, né, apenas. Nascemos aí pré-pandemia, né? Foi mais ou menos 2020. 2020 já veio a pandemia, né? Então, mas ao longo desse tempo, apesar dos desafios de pandemia, esses 3 anos já criando mais de 100 marcas. E 100 marcas de bastante sucesso para micro e pequenas empresas aí. Temos um feedback muito positivo aí. Que legal. A gente quer saber dos segredos da sua empresa, a gente quer saber aqui como que a gente pode ajudar o empresário que está aqui, ele quer ir para o próximo nível, então ele precisa ter uma marca mais forte. Então, meu papel aqui é juntos a gente aqui conseguir extrair do Johnny, Alexandre, o que o cara precisa ter para ter uma marca valiosa, uma marca poderosa, uma marca forte, uma marca que realmente ajuda a empresa a vender mais, com mais margem, ter mais o seu espaço de mercado ali conquistado, porque a gente sabe que a gente tem concorrência, embora aqui na metodologia 220 a gente vende que é o seguinte, que quem faz o marketing 220 não tem concorrência, porque sabe muito bem liderar ali o seu espaço. Exatamente, Rafa. E você tocou num ponto importante que é concorrência. Quem mais tem concorrência é quem mais precisa de branding. Tá? E um equívoco muito comum que as pessoas têm é justamente achar que branding é marketing. Né? Obviamente eles têm ali, né, uma linha tênue, eles têm uma conexão um com o outro. Só que o branding está muito mais relacionado a quem eu sou. E o marketing, como que eu comunico isso para as pessoas. Caramba. Tá? Então o branding ele está diretamente relacionado... Né? Uau. Então isso está diretamente relacionado a como que eu vou construir a personalidade da empresa. Me diga, Rafa, quantos Rafaéis tem no mundo? Só eu. Só você? Quantos... Talvez com a sua aparência, com a sua fisionomia. Né? Bom, Rapaz, uma vez eu vi encontrei um cara que eu olhei, eu falei, só eu ali. Parecia assim, eu fiquei até meio cismado, né? Que parecia, tipo, caramba, eu morri, eu tô me vendo ali. O cara parecia comigo demais, cara. Então, e Rafaéis, obviamente, existem dezenas de milhares, vamos dizer assim. Claro. Mas por que você é único? Porque eu tenho uma história única, primeiramente. Eu acredito que o que mais define a gente é a história que a gente tem, de onde a gente veio, o que a gente passou. Acho que a nossa história... Porque a nossa história nos dá os nossos valores, né? Os nossos valores, a nossa forma de enxergar as coisas, que é a nossa identidade. Acho que a nossa identidade é, cara, como a gente enxerga as coisas. E a nossa identidade não é apenas naquilo que a gente vê. Porque aquilo que a gente vê é a sua aparência. Né? E o branding, como eu digo, que é a nossa
personalidade. Então, existem milhares de Rafas no mundo, assim como existem milhares de Johnny. Existem milhares, talvez dezenas ou centenas de pessoas que têm a sua aparência, mas que têm o seu nome, têm a sua aparência, mas principalmente o seu comportamento, seus valores, a maneira com que você lida com as pessoas. É isso que te torna único no mundo, é isso que te torna único para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor. E é exatamente isso que o branding traz para os negócios. Você precisa ser único. Né? Porque o mercado precisa da sua identidade, né, cara? Exatamente. O cliente, ele quer pagar, não é pelo seu produto ou serviço apenas, mas ele quer pagar pelo que você tem de valor. E muitas vezes, Johnny, acompanhando muitas empresas, eu percebo que muita gente tá míope, tá cega nesse sentido. O cara ele tá tentando fazer o que o concorrente faz, e ele acaba vendendo preço, porque ele não sabe qual é o valor dele, o que ele tem que o torna único e especial. Será que a gente vai conseguir dar um passo a passo, uma aula aqui para a galera? Eu acredito que sim. Espero que sim e eu poder contribuir até com as sugestões e dúvidas de vocês. Alexandre, você, por exemplo, me diz aí, você tem alguma marca que você gosta muito? Uma marca que eu gosto muito. Apple. Eu posso dizer da Apple, que é uma marca que eu particularmente gosto bastante. Tá. E falando um pouquinho do brand, eu não gosto só da logo dos produtos, mas como ela comunica isso, como que ela pensa. Exatamente. A verdade é que assim, porque você estuda isso, ensina isso junto com a gente aqui, mas muita gente gosta da Apple e não entende o certo porquê. Ela acha que é pelo produto. Mas o inconsciente conecta com o brand, né? Que é o que você vai falar. E assim, muitas pessoas acham que branding é a identidade visual. Não que isso não seja importante, mas eu fiz o meu branding, eu criei um logotipo, né? Eu criei um manual de marca. Mas as marcas, as principais marcas que a gente, enquanto consumidor, a gente a gente não gosta só pelo logo. A gente gosta pelo que ela representa para a gente. Ou seja, qual é a personalidade, que diferença ela faz na nossa vida. E é justamente isso que o branding constrói para qualquer negócio. É isso que a gente precisa construir, porque a empresa vai ter uma personalidade e essa personalidade, conhecendo o cliente, ela vai fazer essa conexão. Tá? Isso é muito bacana. É como se o marketing fosse o convite para ir ao cinema, mas o brand é o motivo de você aceitar. Tá? Então você cria essa conexão. Peraí, repete essa parada aí, como é que é? Uau. O marketing é o convite para ir ao cinema, mas o branding é o motivo de você aceitar. Tá? Obviamente os dois são muito importantes. Tipo, vamos ao cinema? Vamos. Qual filme? Também. É o último quem é filme. a companhia? Quem é que Por- está me convidando? Exatamente. Então, várias pessoas podem te convidar para ir ao cinema. Mas por que você aceitou de uma determinada pessoa? O branding. Tá? E o branding, na verdade, falando nesse conceito de conquista, ele não é algo que existe agora. A gente só deu um nome para isso. Nós temos um nome enquanto humanidade. Tá? O branding existe desde o nascimento da humanidade. Você conhece aquele pássaro que dança para a passarinha, para conquistar ela? Esse é o branding dele. Né? Porque ele precisa conquistar ela. Né? E é exatamente isso o que a gente fez. Nós, enquanto seres humanos, criamos uma técnica, nós, estudiosos, temos a nossa própria técnica, justamente para identificar qual é essa promessa, esse propósito, né? Para poder transformar isso em personalidade, que depois a personalidade, nome e aparência. Todo esse contexto vai formar o branding de uma determinada empresa. Muito legal. O marketing, Johnny, assim, isso é uma faca de dois gumes, né? Eu vejo que muita gente tem desafio para fazer isso, porque tem que ter um entendimento um pouco mais, não vou dizer profundo, mas um pouquinho mais clarificado, porque senão o cara corre o risco de não fazer brand, mas de fazer algo estranho. Sim. Porque o marketing, ele decide o produto que você faz. Por exemplo, o produto da Apple, ele é diferente. E ele acompanha o brand. Sim. Só que se o produto for muito diferente, for muito esquisito, não vai vender. Né? Então você tem que, ao mesmo tempo que fazer algo que o mercado tenha demanda, ou seja, que as pessoas queiram comprar, busquem comprar, senão você vai ter que ser disruptivo demais, vai ter que botar muito dinheiro para conseguir vender. E ao mesmo tempo que você vai fazer uma comunicação da sua personalidade. Aí o cara fica com receio de, cara, peraí, eu tenho que comunicar quem eu sou realmente ou eu tenho que comunicar um pouquinho do que o que as pessoas querem que eu seja? Entendi. Porque, por exemplo, se você falar, o passarinho dança. Tá, mas ele dança por quê? Porque a passarinha acha legal, gosta, ou ele fez a dança e ela acabou gostando? Ou seja, para o cliente, eu faço um branding para ser valorizado e as pessoas me valorizam por causa do meu brand, ou eu faço um brand pensando no cliente e por causa disso elas me valorizam porque elas já valorizam esse tipo de brand? Entendi. Essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Tem 2 pontos a colocar. O primeiro ponto, o branding, a personalidade, ela não é do empreendedor.
Tá? Uma empresa, ela tem ela é um organismo vivo e próprio. Tá? Quando uma pessoa abre um negócio, ela tem um objetivo em mente. Eu quero abrir um negócio, só que ela quer causar, por exemplo, ela quer fazer diferença na vida das pessoas enquanto empresa. Né? Só que para o empresário, como ele não tem as técnicas, é difícil para ele materializar isso. Né? E o que acontece? Ele acaba focando o produto. Tá? Então é muito comum uma empresa... O produto e no dinheiro. O produto e o dinheiro. Só que, do ponto de vista de brand, isso até dói falar, o produto não é objetivo de nenhuma empresa. Produto é só veículo. Mas como assim, Johnny? Produto é veículo. Forte aí. Produto Uau. é o veículo. Uau! Produto é o veículo responsável por você levar o seu propósito até o seu cliente. Quem é que compra um Rolex para ver hora? Ninguém compra um Rolex para ver hora. Uau! E o Mas que isso é poderoso mesmo, hein, cara? Porque se você pensar bem, a Coca-Cola, por exemplo, o que ela vende? Ela não vende água com açúcar, gaseificada, sabor cola. Né? Ela vende felicidade. Exatamente. Ela vende comunicação. O veículo leva o valor. Né? Coca-Cola é alegria de viver. Né? A Coca-Cola é um refrigerante. Segundo muitos nutricionistas, faz mal, cancerígeno, engorda. Mas você tem uma festa, é uma ocasião especial, o que você precisa ter em casa? Você precisa ter a Coca-Cola. Tá, então, peraí. Eu tenho, por exemplo, a minha imersão Business 220. Não é a imersão, os conhecimentos, as ferramentas, os métodos que eu ensino lá, não é o meu negócio. Não é o meu brand. É o meu produto. Exatamente. Ele é um veículo para o que realmente a pessoa quer comprar, que é o quê? A transformação que você causa na vida das pessoas enquanto empresários e empreendedores. Então, quando eu falo, você vai sair do operacional, você vai levar para outro nível a sua liderança, a sua confiança. Isso. Como você... No primeiro isso momento, que ele quer, isso é o brand. Exatamente. No primeiro momento, como você vai conseguir chegar nisso, né? Para ele talvez não importe. Ou se você explicar como, talvez ele não entenda a solução que você vai levar. Né? E aí eu uso, por exemplo... a solução. Sim, exatamente. E aí eu uso como exemplo também, por exemplo, o sol. Sabe que o sol tem branding? O sol tem branding. Sol? Qual que é o produto do sol? Praia. Luz. Luz. Luz e calor. Só que aqui nós temos luzes. Boa. Calor. Né? Se eu acender uma fogueira aqui, eu vou ter calor. Então, você imagina se eu tivesse que vender luz e calor. Quantos concorrentes eu não ia ter? Agora, se eu em vez de focar o produto, eu focar o propósito, a promessa do sol. Você quer comprar um entardecer, um pôr do sol, nas montanhas com a sua família, com a sua namorada? Não dá para fazer com softbox. Não dá. Você quer comprar um final de semana surfando na praia, tendo adrenalina, tendo esportes radicais? Quer comprar férias no Ceará? Você quer comprar férias no Ceará? Voltei de Natal, foi agora há pouco tempo. Você sabe que tem uma promessa tinha uma promessa da CVC, eu fui vendedor da CVC, tá? E a gente tinha uma promessa que é o seguinte, se você comprasse uma viagem para o Ceará, para Fortaleza, era garantido que todos os dias da viagem haveria sol. Todos os dias. Caso não isso acontecesse, a CVC devolvia o dinheiro da pessoa. Mesmo que amanhecesse chuvoso o dia, meu amigo, era questão de meio-dia, 1h da tarde, abrir o tempo. E é isso mesmo. Olha só. O Nordeste é fantástico. Natal é do lado, é a mesma coisa. Então, veja só, quando você foca na promessa, fica muito mais fácil vender. Porque, além de ficar mais fácil vender, você se sente como um empreendedor que você está mudando a vida das pessoas. Isso é prosperidade. Isso é o ganha-ganha dos dois lados. Então, branding é focar na promessa. Na promessa. O branding nasce da promessa. E depois que você tem a promessa, você consegue criar os seus produtos, lembrando que produto é veículo. E é muito comum, Rafa, quando a gente cria um brand para uma empresa... Como é que o cara descobre a promessa da empresa dele? Então, por exemplo, a Dove promete, sei lá, conquista a suavidade em até 100%. A Colgate promete dentes brancos, né? E o produto é o veículo. O brand é dentes brancos, não é isso? Sim, da Colgate, talvez não, a gente está falando de talvez um brand de um produto nesse caso, que seria o creme dental. A Colgate é muito mais que isso. Né? Exatamente, da Colgate não sabia te dizer qual que seria a promessa dela. Isso, falando... dentes brancos. Exatamente. Ou zere a sensibilidade. Né? Ou talvez uma parceira relacionada à saúde para o seu bem-estar. Né? É muito além. Porque dente branco qualquer um oferece. Por que eu vou escolher Colgate? Então, na verdade, é meio que autoestima, talvez, né? Sim. Aí na imagem, ali no começo, ela bota a pessoa feliz, sorrindo, né? Então ela está vendendo autoestima, por exemplo. E as pessoas que se identificarem com isso, aí, por isso a importância da persona, já eu não vou agradar todo mundo. Naquelas propagandas, ele vende refrescância, né? Ele vende a sensação do momento de fazer. O gostoso de sentir a boca refrescante. Sim. Uma coisa que o Johnny... Não é matar germes, não é limpar a boca. Quis entrar aqui quando você falou sobre Colgate, o creme dental em si.
é que existe o branding do produto, existe o branding da marca, existe o branding, no caso do Rafael, personal branding, e são diferentes tipos, claro, vão comunicar lá na sua essência a mesma coisa, mas tem como focar no que o produto tem de promessa, o que a marca, no fim das contas, quer entregar, porque às vezes a marca tem vários produtos. Sim. A Colgate, ela tem a escova de dente, ela tem a pasta de dente, ela tem o fio dental, e se ela se basear somente naquela única promessa dos dentes brancos, talvez a escova não garanta isso, por exemplo. Exato. Por isso que a promessa é mais importante da empresa. Tá? É comum alguns produtos terem as suas promessas individuais. Mas o que é importante? Pensa que produtos... A marca precisa ter uma promessa central. Família, é uma família. É como Por se seus exemplo, filhos. talvez a marca... Olhando para os comerciais da Colgate, talvez a promessa seja fazer as pessoas mais felizes. Por exemplo. Ou se sentirem Porque melhor, ou pessoas saúde das pessoas, saúde bucal, Pode né? ser, Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não é saúde, porque eles não focam muito, o tratamento, tá? Ele foca muito em alegria, satisfação pessoal. Um tipo de propaganda, como a Coca-Cola, que é sempre alegria, festa, todo mundo tomando. Né? E é comum, é bacana esse ponto que você tocou, Alexandre, porque é como se fosse uma família. Existe o branding da empresa mãe, vamos dizer assim, e é comum os produtos terem, às vezes, um direcionamento um pouco mais afinado. Mas é muito importante que todos tenham relação. Com a promessa central. Com a promessa central. E como é que decide essa promessa? Então, mas promessas diferentes, marcas diferentes. Porque se você tem promessas diferentes numa mesma marca, você pode não fazer nenhuma coisa nem outra tão bem. Tá? Branding é foco, né? Branding é foco. Por exemplo, Audi e Volkswagen. Por que eles têm duas marcas? Por que eles não fazem só uma marca? Né? Porque as promessas são diferentes. Qual que é a promessa da Audi? Talvez a promessa da Audi seja de status, desempenho, design, né? Poder, sofisticação. Já que a não promessa da Volkswagen é acessibilidade. Não que a Volkswagen não possa ter carros, às vezes, até com preços... Né? Mas a promessa é outra. Carro mais econômico, com a manutenção mais em conta, para bater no dia a dia, para rodar 1 milhão de quilômetros ele aguenta. Promessas diferentes. Mas se isso fosse numa mesma marca, certamente a Audi, o A7, o A8, venderia menos e certamente o carro de entrada da Volkswagen venderia menos também. Porque isso é um conflito. Promessa, então, é? Promessa é propósito. Promessa é o motivo pelo qual a empresa existe. É a alma de qualquer negócio. O que eu quero propor para o meu cliente. Exatamente. Que transformação você quer levar para a vida dele? Como você quer ser reconhecido? Tem que ser transformação necessariamente ou não necessariamente? Não tem que ser não necessariamente transformação, mas tem que ser um motivo pelo qual você vai ser necessário a ele. Tá? Não só desejo. Tá? Essa é a ideia. Tá? Todo o desafio do brand é você transformar um desejo em necessidade. Porque enquanto só desejo, eu não preciso de você. Agora, se você for necessário, eu preciso de você. Você é exclusivo, você é único. Né? E esse é o desafio de todo branding. Você trazer exclusividade. Né? O princípio do branding é você ter essa alma, é você ter essa promessa, você ter esse propósito. Legal. Muito bom, hein? Caramba, que legal. E aí, uma vez que tem a promessa... Como funciona? Você falou como é que é o desdobrar? Vamos dar um passo a passo aqui para o empresário. Então, empresário, qual é a promessa da sua empresa para o mundo, para os clientes? Você me levantou esse ponto, eu estava comentando, peço desculpa, até me perdi no decorrer aí do discurso. Não, como definir a promessa? Né? Todo empresário, principalmente com um perfil de empreendedor, de crescimento, de onde eu estou, onde eu quero chegar, que ele quer fazer diferença na vida das pessoas, ele tem uma promessa. Só que qual a dificuldade dele? Ele não tem técnicas para que ele consiga transformar isso num branding. Ou até numa frase bacana, assertiva, né? Isso, mas ele tenta, ele é empresário, ele é batalhador, ele é lutador. Então, todos os dias ele acorda cedo, ele vai trabalhar e todas as decisões dele é baseada no branding, na promessa que ele tem. Só que como ele não consegue fazer isso, transformar isso, ou materializar isso de uma forma de um manifesto, de um propósito, né, de um posicionamento, ele tenta, através das decisões diárias, fazer com que essa promessa seja levada. Só que ele está focando no produto, ele está brigando por preço, os colaboradores, a empresa, os funcionários não sabem qual que é essa promessa. O mercado se compara com o concorrente, quando vê se destoa. E isso é muito difícil. Então, o primeiro passo para se criar um branding é definir essa promessa. Tá? E aí o Estúdio Oás, a gente tem técnicas que a gente faz até ferramentas psicológicas para extrair esse branding. Por quê? A promessa no ser humano, a gente estuda muito neurociência, neuromarketing, PNL, a parte com que a gente percebe as coisas, ela não tem conexão com a fala.
Né? É muito louco isso. Então, às vezes você fala, não sei se já chegou em algum lugar que você fala, nossa, que lugar legal. Por quê? Não sei, gostei da energia. É justamente por isso, não tem essa conexão. E justamente a gente faz esse bypass, né, faz essa conexão para poder fazer essa entrevista, para poder absorver qual que é essa promessa. Entender que esse empresário, que diferença que esse empresário quer fazer na vida das pessoas. Né? E importante, sem tirar qualquer viés que ele tenha. Porque é muito comum a pessoa quer criar uma marca e ela quer falar, não, quero fazer assim, quero fazer assado, quero que seja assim, quero que seja assado. Né? Só que se ela já não criou sozinha, porque ela não tem o know-how, não tem o expertise e está tudo bem, faz parte, é como se fosse um médico. Fazer um tratamento, eu preciso de um médico. Eu não posso me tratar, fazer uma automedicação. E por isso que os profissionais são necessários para poder fazer isso, identificar essa promessa para fazer a construção de um branding. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Definiu-se a promessa, definiu-se o propósito. Aí sim, qual é o comportamento da empresa? Que comportamento a empresa precisa ter para que ela consiga mostrar essa promessa, mostrar esse propósito? Né? Então, e aí que a gente tem um estudo que a gente faz, que a gente chama de 3WS. 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 São os 3 Ws, que é Who, Why, Whom, do inglês, e o S de Strategy. Isso define a personalidade da empresa. Explica para a galera o que é os 3WS. Who. Quem é a empresa? Por que o Rafa começou a trabalhar e por que ele fundou o Business 220? Por que ele fundou o Level Up? Você tem a sua história, você tem o seu histórico, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu. Isso é o que é ou é o why? Esse é o who, quem é você? Ou quem é a empresa, de onde ela veio. Né? E quem é a empresa, quem é o Johnny, quem é o Rafael, vai definir o comportamento e as personalidades. Uhum. Depois que define da onde você veio, por que você faz, quem é a empresa, aí vem o why. Por que você faz o que faz? Né? Aí cito até um livro bacana do Simon Sinek, que começa pelo porquê. Né? O porquê você faz é o que faz diferença na vida das pessoas. A Apple usa isso. Por que ela faz? Quebrar o status quo, inovação, tecnologia. E aí sim, por que as pessoas vão comprar isso? Aí sim ela cria o como, que é o produto. Uhum. Né? Então, isso é o porquê. Por que você faz o que faz? Se você, através das suas soluções, não conseguir atingir o porquê você faz o que faz, certamente você não vai ficar satisfeito enquanto empresário. Tá? Legal. Então eu sei o who, quem eu sou. Eu sei o why, por que eu faço o que eu faço. E depois eu vou, whom, para quem? Eu não vou atender todo mundo. Não é todo mundo que é o meu cliente. E entender quem eu sou e qual é a minha promessa é essencial para eu saber quem é o meu cliente público-alvo. Tá? E aí sim eu consigo fazer uma conexão entre a personalidade e como que eu vou conquistar o meu público-alvo. Tá? É como se eu quisesse conquistar uma pessoa e eu já sei todos os gostos dela. Eu sei se ela gosta de comida chinesa, japonesa, italiana. Eu sei se ela gosta de um cara alto, baixo, moreno, magro. E eu me transformo naquilo. A chance de conquista, a chance de criar conexão é muito maior. Né? E o bacana do brand é que isso é construído para a empresa. E por isso que dá certo. Depois dos 3 Ws? Depois dos 3 Ws, a gente tem o diagnóstico. Não, tem um S. O S é o strategy, a estratégia dos 3 Ws. Tá. Então, desenvolvendo os 3 Ws é que a gente monta a estratégia. Legal. Aí a gente tem a personalidade, tem o diagnóstico do que a empresa precisa ser. Tá? Aí sim nós vamos criar o nome da empresa para depois criar a identidade visual. Né? Então eu costumo dizer que é como se fosse um iceberg. É o que a gente vê. Desculpa. O que a gente vê no iceberg é só o topo. Mas por que ele não afunda? Porque existe. O cliente vai ver só a pontinha. Exatamente, mas existe uma estrutura muito robusta por baixo. De comunicação, inclusive. De comunicação. Né? Não só de comunicação da empresa para o cliente, mas da gente para a gente mesmo, da empresa para ela mesma. Saber quem eu sou. Né? Então, aí você, construindo isso, aí você consegue fazer tanto a criação do nome quanto a criação da identidade visual. Boa. Muito bom. Onde que entra o slogan nesses 2 pontos? Antes da identidade visual, depois da identidade visual? Faz parte do porquê que a empresa faz isso ou não? Sim, faz. O slogan está diretamente relacionado à promessa da empresa. Uhum. Tá? Isso é muito importante. E se fala antes da identidade visual ou depois da identidade visual? Ele pode vir no diagnóstico que a gente faz, que a gente constrói os 3 Ws, que é a personalidade da empresa, ali já pode nascer alguns slogans. Porém, às vezes o slogan pode combinar ou não com o nome da empresa. Então, por isso que depois da definição do nome... Na verdade, ele vem até antes do nome. Sim, mas depois que a gente cria o nome, a gente pode fazer alguns ajustes. Uhum. Um ponto bacana, slogan agora não é mais registrável. Nós não trabalhamos com registro de marcas e patentes, mas tem alguns parceiros. Então, por isso que marca é muito importante que você registre. Embora o slogan você não consiga registrar, mas marca é importante você registrar. Tá? Por quê? Marca
Imagina você investir numa construção, todo aquele esforço que você faz numa determinada marca, que é a sua marca, e você não tem registro dela. Né? Então, o dono é quem registra, infelizmente, não é quem cria. É isso aí. É. Tem que registrar. Já registrou a sua marca, empresário? Ô, Johnny, e beleza. O cara definiu o branding. Como é que é na prática? O que ele tem que fazer para que isso ganhe vida? Percepção pelo cliente, na sua opinião? Durante a existência do Estúdio AS, nós fizemos branding para vários tipos de empresa, vários tamanhos de empresa. O brand ele serve para qualquer tamanho de empresa. Mas o que realmente vai fazer diferença, Rafa, é o perfil do empreendedor. Tá? Porque muitas empresas, às vezes elas querem, eu falo sobre o brand, elas entendem, é legal, eu preciso de um branding. Só que depois que ela constrói, ela não usa isso. Ela acaba usando só a identidade visual para poder fazer a comunicação. Né? Então isso é uma pena. Tá? O brand, como eu disse, ele é a construção da personalidade. E lembra que brand não é marketing. Né? Branding é da porta para dentro, marketing é da porta para fora. Depois do branding feito, criado, né, a gente entrega um manual da marca. E esse manual contém todas as características dessa empresa. Não só visuais. Não só visuais. Né? Todas as comportamentais, tom de voz, vocabulário, manifesto, qual é o arquétipo da empresa. E isso é como se fosse uma bula, um manual. Né? São muitas instruções para que o empreendedor consiga implementar isso na empresa. Obviamente, depois ele vai precisar, talvez, de uma empresa de desenvolvimento de treinamentos para poder disseminar isso dentro da empresa, uma empresa de marketing para poder pegar esse manual da marca, fazer a comunicação, conseguir transmitir, comunicar toda essa personalidade para os clientes dele. Isso passa pelo RH, Exatamente. pela cultura, né? E além do visual, é uma transformação dentro da empresa. Né? Seja de iconização, seja de decoração. Né? Então é muito bacana. E é legal que o feedback dos nossos clientes. Né? Quando você desenvolve um branding... Você faz um plano baseado no concorrente também? Tipo, só, os concorrentes estão fazendo isso, isso e isso. Como o teu brand é esse, você tem que fazer isso, isso e isso. No estudo 3WS, né, um ponto importante que você levantou. No estudo 3WS, a gente chega a fazer a avaliação dos players. Por quê? Branding é personalidade. Branding é exclusividade. Né? E como que você pode ser exclusivo? Justamente sendo diferente. Tem que olhar para a concorrência nesse sentido estratégico. Exatamente. Não adianta você ser uma mulher muito bonita no meio de um monte de misses. Você vai ser só mais uma mulher bonita. Tá? Então, como se destacar disso? Tá? E no nosso estudo de brand, nós incorporamos essa avaliação dos players, não só concorrente, mas players de uma forma geral, justamente por isso. E nessa avaliação, a gente identifica como que o seu concorrente ou player está comunicando, qual é a promessa dele, quais cores ele está utilizando, né? Que tipo de comunicação ele faz com os mesmos clientes que você. Porque às vezes ele pode ter um posicionamento parecido com o seu. Aí, baseado no seu brand, você vai criar uma estratégia para dar uma deslocada. Você já tem um ponto de partida, né? Quando você tem um modelo ali para ser seguido. Ou ser seguido ou não ser seguido, apenas ser baseado. Justamente ser distinguido. Exatamente. Né? Então a gente faz essa análise. E a partir dessa análise que a gente encontra os ODINs, que a gente chama dentro da agência, que são as oportunidades de diferenciação e inovação nos negócios. É isso que vai te tornar diferente. Tá? E nessas oportunidades, a gente investiga até mercado, olha institutos de pesquisa, entender PIB, entender movimentação financeira. Por quê? Você precisa entender que mercado que você está atuando. Então, criou uma marca linda, mas que não tem mercado e não vai vender. Exatamente. Então, precisa ter. Dessas 100 marcas que você já ajudou, quem que o Johnny lembra assim, que foi um case legal? Case legal? A gente teve 3 cases bacanas, que foi justamente no caso da pandemia. Eu estava pensando sobre a pandemia, que foi quando a gente nasceu. E o que acontece? Veio pandemia, todo mundo precisou se mexer. Né? E teve uma empresa bacana, isso não foi um rebrand, foi justamente um branding. Uma agência em São Paulo, uma agência de turismo, e foi, acho que, o segmento que mais sofreu, né, com a pandemia. Ninguém mais pode viajar. Sofreu absurdamente. Sofreu absurdamente. Eu tinha um amigo que ele era dono de uma unidade, de uma agência lá em Brasília, bem posicionada, que ele teve que vender por mixaria, assim, só para não perder uma mixaria mesmo. E aí teve esse nosso cliente, virou até amigo hoje. Ele falou: Johnny, puxa vida, eu tenho uma agência, ela movimenta bastante, tem um faturamento, só que agora veio pandemia. Né? Então eu sempre tive, no passado, uma ideia de abrir um bar. Né? Um bar, só que agora bar também não pode funcionar. Né? Então, para eu movimentar, para eu não ficar parado, eu mudei essa ideia, ajustei, eu quero abrir um restaurante. Eu posso fazer delivery. Foi o que mais cresceu na pandemia. Só que eu não queria perder a minha essência de viagens.
né? Falou, eu quero Um fazer... restaurante no aeroporto. Eu quero... não adianta nada, né? Eu quero abrir um restaurante. Então, o que ele falou? Eu quero abrir um restaurante com uma temática de viagens. Legal, Puxa, hein? legal. Foi muito bacana. E foi um brand muito bacana que a gente criou. E aí foi bacana que, assim, o nome ele já tinha, até posso falar o nome aqui? Pode, o claro. restaurante 4 Estações, aqui em Moema. Eu recomendo você visitar. 4 estações. 4 estações, E a gente fez a temática de viagem, né? Porque ele tinha uma chefe de Mas cozinha. ele é bem deflagrado, assim? É nítido ou é aquele brand meio inconsciente? O cara sente que tem algo em relação à viagem, mas ele não consegue falar, assim. Ele Como é não que só tá isso? sente... A experiência é muito bacana, vou contar para vocês. Primeiro a gente fez o nome 4 Estações, né? O nome do restaurante. O nome já não foi a gente que criou, ele já tinha esse nome. Falei, a gente validou, funciona muito bem. É justamente para as 4 estações do ano. Quem viaja procura às vezes. Eu quero verão, eu quero inverno, quando eu vou viajar. Então já começa por aí. Né? E a gente fez a construção da personalidade e tal. E ficou uma marca muito bacana para que ele conseguisse vender, para que ele conseguisse fazer o delivery e ser único, exclusivo ali em Moema, você imagina a região. Né? Então a gente fez, a criação foi baseada na estrela polar, foi baseada num ramo de bucho. Não sei se você sabe, o bucho, a madeira do bucho é uma da madeira que construíram as primeiras bússolas do mundo. Né? E a pincelada também, que início da viagem, final da viagem, a decoração do prato. E também o comportamento. Né? Então, o que a gente desenhou para ele, criamos a marca, 4 estações, e o cliente, quando recebia, ou quando ia, porque logo depois, no começo da pandemia, já começou a poder ir pessoalmente, né? Depois de um ano, mais ou menos. Né? Então, o cliente chegava no restaurante e sentava para poder fazer o prato, né? O garçom já chegava e falava, boa noite, tudo bem? Para onde vamos hoje? Então não é o que você quer comer, para onde vamos hoje? Porque justamente porque ele oferecia pratos ao redor do mundo. Eu quero ir para a França, eu quero ir para a Itália, eu quero, né? Os pratos eram temáticos de acordo com os pratos eram países. temáticos de acordo com os países. Legal. Chegava o prato e prepare-se, a viagem vai começar. Então, alguns insights, algumas dicas para o cérebro, né? Justamente porque é legal. E isso torna uma experiência única. Então, deve E ser além da estourado, decoração, do restaurante. Ele está muito bem, graças a Deus ele está muito bem hoje. É um restaurante reconhecido, né? 4 estações. E foi um exemplo de... Vou lá visitar. Vai ser muito bacana. Deixa eu marcar. Ele vai ficar feliz. O Douglas. Douglas, você vai conhecer. Ele é um rapaz muito gente boa, amigo pessoal. Muito legal, é criativo, né, cara? E sim, você vê, é simples, né? Sim, Mas sim. tem algo muito... Aquilo que você falou, da personalidade, né? Não É. foi só uma ideia para vender mais. Sim, não. sim. Vai vender mais porque a ideia é muito única, muito original, né? Muito particular, muito pessoal, né, do dono. E um outro exemplo, a gente fez para uma escola. Ela dava aulas particulares. Chama Oficina de Exatas, já tinha o nome. Né? E esse foi um caso de rebranding. Acabou as aulas presenciais, ela teve que ir para as aulas online. Né? Então a gente transformou o branding dela, que era no logotipo um triângulo, matemática e tal. E aí a gente identificou o branding, o propósito dela. E ela realmente trazia transformação na vida das crianças e dos adolescentes que estudavam lá. Né? Porque geralmente quem tem dificuldade em exatas é quem não gosta de exatas. Né? E aí, poxa, eu vou ter que ir numa escola que os símbolos matemáticos passavam muita dificuldade em vez de criar conexão. Então, a gente fez um rebrand justamente pensando na conexão, no diálogo, na união, né? E as pessoas iam lá para aprender. Então, foi um caso de rebranding também muito bacana, chama Oficina de Exatas, que a gente fez, que ela conseguiu prosperar, né, em época de pandemia, fazendo aulas online, justamente porque criou muito mais conexão, aumenta a conversão, né, diminui a briga por preço. Então, o brand é muito bacana nesse sentido. Dá um exemplo de erros grotescos que o empresário não pode cometer no seu brand. Erros grotescos. Ou na sua marca, ou no seu posicionamento de marca. Um erro. São erros até básicos. Alguns, vamos dizer assim, grotescos que são básicos porque são erros crassos que a pessoa não deveria errar, né? Um erro básico é o empresário achar que ele consegue fazer sozinho. Tá? Isso é um erro. Porque pode ser que ele consiga. Tá? Pode ser que ele até tenha sucesso. Né? Mas eu falo, o brand é como se fosse um trator numa lavoura. Você não precisa de um trator numa lavoura para você plantar, para você colher, para você vender. Mas se você tiver um trator, você vai ter muito mais produtividade. Né? É mais difícil, né, cara? O cara difícil. pensar sozinho, ter insights e ideias sozinhos, não tem jeito. Sim, então esse é um grande erro, uma grande falha. E eu falo para você... Esse é o erro de muito empresário que nunca vai deixar de ser pequeno. É ele não ter... não se abrir para ter ajuda, seja jurídica, assessoria... Exatamente. Né, nas mais variadas ordens. Toda grande empresa ela é repleta
de profissionais ali assessorando, instruindo. Né? Por isso que não depende do boa vontade. Né? E eu falo, o dono das Casas Bahia, Casas Bahia é um excelente comércio. Você acha que o dono das Casas Bahia tem imóveis das Casas Bahia? Não tem. Né? Você tem o quê? Móveis das Casas Bahia. Né? O dono das Casas Bahia tem imóveis das Casas Bahia? Provavelmente não. Né? Por quê? Ele não é o público. Ele não é o público das Casas Bahia. Né? Então, construir um brand, construir uma identidade, uma personalidade, tem que ser a empresa. A empresa ela é um organismo individual, ela é único. Né? E ela é autônoma. E ela precisa ter o branding dela, né? A personalidade dela, para que você consiga ter sucesso. Né? Esse é um erro muito comum. Um outro erro é na definição do nome. Né? O nome ele é muito importante. Tá? Antes da gente conhecer qualquer marca, o primeiro impacto é o nome. Né? E até a gente usa como slogan, né, na Estúdio As. Poucos clientes visitam tem nomes sua empresa. que é ruim, né, cara? Tem nomes que é ruim. Você assistiu o filme Fome de Poder do Sim. McDonald's, né? Do Raymond Kroc? No final do filme ele fala para os donos que fundaram, falou, acho que nem vocês sabem, hein, cara, qual que é o verdadeiro segredo do sucesso do McDonald's. E os caras falaram, é um hambúrguer, é o jeito rápido. Eles, não é o nome. O nome é muito bom. McDonald's, sou americano. E a gente usa muito dessas ferramentas na criação do nome. Nomes curtos, às vezes nomes que tipo de letras a gente tem que colocar no nome, depende da promessa, depende do propósito. Porque o nome desperta na gente muitas sensações. Né? Se eu falo para você, Sebastiana, você vai ter um desenho de uma pessoa na cabeça. Renata, ou Nabucodonosor, você vai ter. A gente cria isso. Isso é um pré-conceito. Por isso que o Gustavo Lima, né? Até falo sempre brincando nas palestras, o Gustavo Lima, o nome real, verdadeiro dele é Nivaldo. Mas imagina. Ele escolheu Gustavo Lima, né? Porque Gustavo soa mais jovem, talvez, ou mais pop, né? Isso vem demais. Nivaldo é meio velho, assim. Né? Desculpa aí os Nivaldo, viu? Mas... Isso é muito comum no meio artístico. É muito comum no meio artístico. E eu até falo brincando, né? Que a empresa, ela existe para lançar celebridades. E as celebridades dela são os produtos dela. Ou serviços que eu também chamo de produto. Então, porque o cliente não compra a empresa, ele compra o produto. Né? No caso, assim, o nome é bom e tal, mas tem produto que o nome também precisa ser bom, né? Sim, sempre. E ele compra o produto porque o produto leva o propósito e a promessa. Legal. Por isso, não foca o produto. Porque se você foca só o produto, mais um comparativo. Isso é uma coisa legal, hein, gente? Ó, gente, a gente está dando acesso aqui conteúdo. A informação. O Johnny também, ele tem uma outra empresa que ele presta serviço na área de embalagens, né? Para grandes empresas, como pode falar? Pode falar. Johnson, né? Janssen, grandes empresas, ele está por trás disso. Então você está tendo acesso aqui a um conteúdo, a uma percepção extremamente estratégica de nível assim, mundial. Pouquíssimas empresas fazem isso e pouquíssimas pessoas entendem disso. Eu tenho um certo entendimento, eu desenvolvo isso no Grupo 220 com as empresas, porque eu estudo isso já há muito tempo. Paguei muito, não foi caro, porque valeu a pena, mas investi muito alto para poder aprender sobre isso. Sobre branding, sobre posicionamento, sobre diferenciação. Né? Quantos programas eu fiz com americanos que vieram no Brasil, raras vezes, para a gente aprender sobre isso. Mas o Johnny aqui está trazendo para vocês, cara, o supra-sumo. Aproveita, anota bem. E o bacana é que todos nós somos consumidores. Né? E quando eu costumo falar de brand, as pessoas, puxa, é assim mesmo. Puxa, eu faço assim, eu penso assim. Né? E falando do produto, por que uma pessoa compra? Então só repete os erros. Fazer sozinho e o erro 2? Fazer sozinho e... Não ter um bom nome. Oi? Não ter um bom nome. E não ter um bom nome. Né? A criação do nome é muito importante. Né? Por quê? Porque nós somos pré-conceituosos. Tem gente que usa o nome da família, tem os que usa siglas. Nada contra. Né? Mas é um potencial a menos que você tem na sua marca. Né? E hoje a gente sabe, a concorrência está cada vez mais. Então, quanto mais poder de persuasão, quanto mais conexão a gente ter entre a nossa marca, o nosso produto e o nosso cliente, maior vai ser a chance de conversão, maior vai ser o sucesso nas vendas. Alguns episódios atrás, Johnny, nós tivemos um participante que ele disse que um dos diferenciais dele, na marca dele, era o nome. Estação Campineira. Isso. Ele disse que quando ele pensou nesse nome, automaticamente ele entendeu, isso daqui vende, isso porque conecta lá fácil. Em Campinas tem muitas estações, e quem mora lá já tem esse entendimento. Estação, tem muita estação lá, então ele botou estação. Estação Campineira. Legal. Campineira. Que é para conectar com o público, né? Com a região e tal. E criar nome está cada vez mais desafiador.
Porque além de ter que ter essa conexão com o propósito e promessa, tem a parte do registro, como eu já falei. Né? E uma vez que você registrou, aí é seu e outra pessoa não vai poder registrar, nem parecido às vezes. Né? Então, está cada vez mais desafiador. E é muito importante registrar. Então, criar o nome é também uma outra falha muito grande. E a principal delas, na criação do branding, é você não ser honesto. Tá? Em que sentido? A sua promessa precisa ser honesta. Por exemplo, a minha promessa, eu quero ser... na minha promessa, por exemplo, tem a sustentabilidade, ou tem a proteção ao meio ambiente. Isso tem que ser honesto, isso tem que ser sincero. Eu tenho que viver isso todos os dias. Né? Por quê? Então, talvez o grande erro é vender um branding e não consumir do seu branding, não viver o seu branding. Um brand que não condiz com realmente a sua realidade, a sua promessa, a sua proposta. Os consumidores percebem isso. Eu acredito que não é sustentável. Né? Não é sustentável, porque isso é relacionamento. Branding é relacionamento. Né? E se você não confia, você não compra. Né? Toda decisão nossa de compra, nós temos isso na empresa, é emocional. Então a gente precisa levantar quais são os benefícios emocionais de uma marca, para que esses benefícios emocionais sejam comunicados o tempo todo. Depois que eu conquistei o emocional, aí eu preciso me embasar nos benefícios racionais. Não adianta eu ter milhares de benefícios racionais se eu não conseguir conquistar o emocional. Então o emocional é muito importante. Ele, inclusive, trabalha com comunicação também, que é muito legal, o método dele chama Fábio. E ele fala que é melhor você tocar no emocional, porque ele fala uma brincadeira, né? Fala, se você vai na razão, a razão está aqui, né? O bolso está aqui. A emoção é aqui. Então, qual que é mais perto do bolso? Faz sentido. Né? Mas é isso, porque a gente toma as decisões emocionais. E às vezes o emocional até engana, ele até conquista o racional. Né? Porque a gente é assim, a gente é sem vergonha. A gente acha motivos racionais para justificar o emocional. É verdade. Não, eu preciso, rapaz, desse Louis Vuitton. Eu mereço, não, né? Quantos eu mereço? É porque eu vou lá naquele grupo lá, o pessoal usa lá, é só por causa disso. Não é porque eu quero, né? Uma bolsa de 15 mil. A gente se mata tanto de trabalhar, tem que comprar, né? A gente merece, né? É verdade, a gente racionaliza. Mas, obviamente, tem que ter o benefício racional. Porque se é só emocional, puxa, a hora que eu vou para o racional, mas eu não tenho esse dinheiro. Teve algum cliente que você não teve êxito? Teve algum não cliente fluiu, que teve não deu, não teve sinergia, o cara não conseguiu tirar ali e sair ali a parada? Tem clientes que a gente até nega criar o branding. Né? Por quê? Porque a gente sabe que ele não tem uma promessa ou que ele não vai usar o branding. Porque a nossa promessa, que é transformar realmente as empresas, levar a personalidade, ela é honesta. E justamente o que eu falei, o pior erro é não ser honesto. Então, se a gente percebe que o cliente não precisa realmente de um brand, ou que ele não vai usar, a gente fala, não, você não precisa. Para você, uma identidade visual seria suficiente. Né? E ele pode desenvolver uma identidade visual que é o que ele precisa. Né? Então, isso é bacana. Legal. Tem empresa que não precisa, então. Tem empresa que não precisa, porque é o perfil do empreendedor. Tá? Toda empresa tem o branding. Toda empresa tem branding. A questão é se ele está adequado ou não para o seu negócio. Se está congruente. Se está congruente. Se deixa ele com uma percepção única. Sim. Né? Se dá exclusividade para ele. E às vezes o empreendedor não quer. Não, eu quero comprar e vender, quero ter meu lucro. E está tudo bem. Né? Tá tudo bem. É o perfil dele como empresário. Quero ser único, coisa nenhuma, não. Eu não quero crescer, eu quero ser isso. E está tudo bem. Muito legal. Então, o Johnny falou uma coisa muito importante aqui, Alexandre. Ele falou assim, cara, a coisa principal na hora de criar o brand é o empreendedor, né? O empreendedor, que você falou, ele se conhecer, ele... porque, querendo ou não, cara, a empresa é uma extensão do dono, né? Sim. Do que ele acredita, dos valores que ele tem, das ideias que ele, né, carrega, da história que ele tem e tudo mais. E não tem como ser muito desconectado disso, né? Pode ser que tenha, mas alguém tem que estar comandando isso, né? Então, acho que o seu grande desafio é extrair o melhor desse empreendedor, né? Exatamente. Principalmente a gente que trabalha com o pequeno e médio empreendedor. Sim. Né? Às vezes os grandes empresários que têm aí dezenas de empresas bem-sucedidas, eles nem querem olhar, às vezes eles nem olham. Falam, olha, eu já confio na minha equipe. E deixa a equipe que desenvolva, porque ele tem uma estratégia. Alguém que escolhe lá o brand, ele não, está aprovado. É isso aí. Porque brand é estratégia de negócio. Ele já tem uma equipe estratégica de negócio. E aí ele confia que vai dar certo. Boa, faz sentido. E aí, Johnny, tem um fator, né? Já que o dono é o papel mais importante do brand, que é essa estratégia do negócio, eu vejo que poucos empresários, né, investem tempo, energia em melhorar a sua capacidade de negócio, de entendimento de negócio, de marketing, de vendas, de comunicação, liderança, etc. De gestão também. E por causa disso, ele acaba ficando preso ali no operacional. E ele não consegue discutir sobre esses assuntos, né? Ele não consegue liderar o time, sabe? Fazer uma reunião, ser eloquente, mostrar o valor da empresa para a própria equipe.
e acaba sendo relapso e negligente com a parte de RH, Às contratação. vezes pensa que nem é tão importante assim, né? Pensa que não é importante. E o cara acaba sendo um empreendedor, quase um autônomo. Né? Ele tem um negócio que é uma fonte de renda e ele é mais um funcionário ali da equipe. Né? Então ele não é o líder da equipe dele, ele é colega de trabalho da própria equipe dele. Né? Porque ele não consegue dedicar nesse tempo. E o nosso trabalho aqui como Grupo 220 é subir o nível do empresário na mentalidade, na visão, né? No entendimento de negócios, de estratégia, na autoridade dele como dono, como líder, de ganhar o coração da equipe, de tomar as decisões assertivas, de ser agressivo no marketing, na venda, né? E ser diligente no back-office, ali, no financeiro, entre aspas, entre outras coisas, aliás, e tudo mais. Esse é o nosso trabalho. Né? E começa geralmente numa palestra, depois na imersão, que é o Business 220, que é uma imersão em mentoria que a gente busca, né, levar para um outro nível o lucro, a gestão e liderança e marketing e vendas. E você teve a oportunidade de participar, inclusive, né? Sim, sim. Então, você como um cara que já tem um entendimento legal de negócios e tudo mais, eu acho que você deve ter tido muitos avanços, né? Eu queria ouvir de você. O que você teve de ganho? O que você teve de avanço? O que você colocou em prática? Que você fala, pô, isso aqui tá legal, que você está aplicando nesse momento. O que mudou na pessoa do Johnny e o que isso refletiu também nas suas práticas de negócio? Tem quanto tempo a propósito que você fez? Bacana. Primeiro fiz o participei da palestra, né? Que foi quando? Isso foi ano passado? Não, foi esse ano, foi recente, ano, né? foi em fevereiro. Fevereiro. Para quem não sabe, então, a gente está agora em junho, né? Então, junho. Em fevereiro, então faz poucos meses. Legal. E confesso de imediato, falei, puxa, mais uma palestra, mais um negócio. Cara, e foi assim, uma conexão muito rápida. Porque eu acho que eu me identifiquei muito com você, Rafa, com a equipe. Com o brand do Rafa. Com o brand do Rafa, pela promessa. Né? Eu sempre tive não diria aversão, mas eu tive uma barreira com vendas. Né? Eu tenho um perfil muito de querer agradar, de ajudar, e às vezes o vendedor ser técnico. Até porque você tem raízes orientais. Sim, sim, com certeza. O oriental é muito técnico, né? Ele é muito mais racional, né? Muito mais racional, muito mais procedimentos, né? E aí a hora que eu vi você falando sobre vendas, e de uma forma muito natural, e de uma forma muito honesta, novamente. Né? Eu falei, cara, é isso que você fala muito de Deus, isso me conectou bastante. Olha só o branding, a conexão. Né? Então, isso causou assim, uma conexão muito rápida. O seu branding funcionou muito comigo ali. Qual foi a promessa que você sentiu lá? Vamos ver como. A promessa, tá alinhado. A promessa que eu senti Você foi certo, assertivo. foi realmente a transformação do meu negócio. Né? É isso que eu senti. Poxa, eu vou conseguir eu vou conseguir prosperidade de uma forma natural. Sabe? Eu vou conseguir, enquanto empreendedor, transformar o meu negócio para que ele seja próspero. E próspero de uma maneira inteligente, de maneira técnica, de maneira que funciona. Legal. É isso que eu entendi, que eu percebi, e é isso que tem acontecido. E o que tem acontecido? O que você aprendeu lá no business que foi? E olha só, eu vim da área, minha formação é administração de empresas, depois eu fiz especialização em marketing. Já estudei bastante PNL, Master Practitioner PNL. E assim, nunca xícara cheia, né? Obviamente. E aprendi demais com vocês. Aprendi demais, principalmente, pontos de gestão, ações que a gente pode fazer, organização, maneiras de você... porque às vezes a gente acaba entrando no automático, aquela maneira de trabalhar, aquela maneira de vender. Né? E a gente não olha para o nosso processo. E a hora que você mostra como que o processo tem que funcionar, as maneiras de a gente encontrar as oportunidades de melhoria, a gente fala, cara, o tempo todo estava aqui. Né? Mas você consegue, de uma forma quase que mágica, tirar daqui para poder fazer a implementação. É muito legal. E é prosperidade. É isso que é bacana. E é natural. É natural. Uma vez que você implementou, você consegue colher, né? E isso vai se retroalimentando. Né? É quase que você fica viciado, é uma coisa boa. Né? Você fica viciado em querer mais. Eu não vejo a próxima mentoria, a próxima sessão, o que eu vou aprender demais, e você evolui como empresário. Isso é muito bacana. Que legal, cara. Muito feliz por isso. Parabéns, tá? Obrigado pela confiança. É um prazer a gente estar junto e você poder estar vindo aqui agregar, né, somar, contar pra gente um pouquinho dessa visão tão legal. Eu acho que você conseguiu, você tem uma capacidade muito boa de ensinar, viu? Obrigado. Johnny, porque você sintetiza, dá exemplos. Então, se você realmente quiser ensinar isso, além de executar, eu acho que você vai ter muito êxito, porque você ensina bem. Você tem energia para ensinar, você tem... Né, isso é muito legal. Legal, obrigado. Tem congruência, tem teu brand para ensinar, hein? Uhum. Porque às vezes o cara quer ensinar porque tá na moda, dá dinheiro, sei lá, algo assim. Sim. Mas outra coisa é o cara que gosta realmente de ensinar, sabe ensinar, né, e tudo mais. E você sabe, gosta, dá para sentir
que você gosta de ensinar. Você vê que eu mais aprendi aqui hoje do que eu fiquei ensinando também. Puxa, fico lisonjeado e agradecido. É muito bom isso. E, pô, cara, eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa percepção aqui pra galera, né? Uma boa visão do que é brand, que às vezes fica tão sofisticado o termo que fica chique e a pessoa não entende. Então ficou claro. O que é brand, então? Cara, brand é uma estratégia de negócio que gira em torno de quem eu sou, de onde eu vim, né? Ó, resumindo aqui o que eu aprendi. Quem eu sou, de onde eu vim, cara, qual que é o meu porquê, que é basicamente a minha promessa. Exatamente. Né? Cara, qual que é o meu porquê? O que eu quero que as pessoas tenham de resultado, de transformação, de benefício ou de problema resolvido. Né? Para quem? E beleza, considerando isso, naturalmente vai ser para quem isso aqui? Vai ser para esse cara aqui, esse tipo de pessoa aqui. Que pode ser por categoria profissional, por idade, ou pode ser simplesmente por quem acredita nisso ou quem valoriza isso. Exatamente. Né? E no final das contas, você cria uma estratégia, né? Você vai criando várias ações. Vamos fazer um podcast ou não? Vamos fazer um anúncio na TV ou na rádio? Vamos fazer panfletagem? Né? Então, a estratégia do negócio tem que girar em torno do brand. E se você não tem um brand, né? você fica na tentativa e erro. E isso é muito caro. Tentativa e erro, às vezes as pessoas falam, erroneamente, na minha opinião, que elas falam assim, a gente aprende errando. Não, a gente aprende acertando, pô. Quando você erra, você não aprende. Você descobre, o máximo que você aprende é como não fazer. Mas você não tem certeza se o que você vai fazer vai dar certo. Você aprende acertando. E como é que aprende acertando? Sabendo o que é o certo a ser feito. Buscando conhecimento, buscando instrução. Se a galera quiser te acessar, né, para obter a sua assessoria ou a sua consultoria na marca dela, você falou que tem vários tamanhos de negócio, né? Não é só para grandes marcas, né? Não, exatamente. O brand, a nossa promessa, nosso propósito enquanto Estúdio AS foi justamente trazer esse recurso, trazer essa possibilidade de criação de marca, que é muito importante, para o pequeno e médio empreendedor. Olha que legal. Então é completamente acessível. Qual que é o teu Instagram? Nosso Instagram é @estúdio_oas. Né? Tá. Dá uma olhada nas marcas que a gente criou. @estúdio_oas. OAS, para quem não sabe, é O-A-Z. Z. É como se fosse assim, como é que é? OAS, porque nós somos OAS na criação de brand. O AS do baralho. Igual né? a carta. Isso, só que é OAS com Z. O que é o OAS do baralho? Qual é o sentido dele? O OAS, na verdade, o nome OAS, ele vem de ser OAS, né? OAS da aviação, tudo bem que é com Z nesse caso, mas é porque a gente atende de A a Z. Como nós temos uma estratégia de criação de marca, uma estratégia de criação de branding, não existe uma tendência artística, entendeu? Por quê? É como se fosse um diagnóstico médico. Não é? Nós temos técnicas para fazer uma construção. Então, qualquer que seja o seu segmento, qualquer que seja o tamanho da sua empresa, nós vamos conseguir criar um branding capaz de identificar a sua promessa e fazer com que você tenha resultado em levar isso para o seu criar cliente. marca de A a Z. De A a Z. Isso aí. Estúdio AS. E o Espadas é uma carta estratégica. Né? É essa a ideia. Né? O As de Espadas é uma carta relacionada à estratégia, à criação, né? A criação das estratégias adequadas para o negócio. Que legal. Então já pesquisa aí, já vai lá no Instagram, @estúdio_oaz. Isso, muito legal. Pô, Johnny, cara, obrigado por ter vindo. Gostou de compartilhar aqui? Sim, muito bacana. Eu agradeço, né, poder Faltou alguma coisa, com Alexandre? vocês. Alguma pergunta-chave aqui? Não me recordo agora, mas eu acredito que contribuiu bastante com o objetivo que a gente tem aqui para a audiência, né? Que é deixar o empresário um nível acima em conhecimento, técnica e principalmente em saber que existem profissionais dispostos e disponíveis a Porque você não sai do operacional se você não tem conhecimento para direcionar as pessoas que vão estar no operacional, né, cara? Exatamente. Então, se o empresário não subir o nível dele de entendimento de finanças, de marketing, de vendas e de gestão de pessoas, cara, ele pode até ter gente boa, mas elas vão executar um trabalho ruim que ele não sabe como cobrar, não é verdade? Exatamente. Então, ele tem que entender de marketing para, de repente, direcionar a agência ou cobrar melhor uma agência, ou, entre outros caminhos que ele pode seguir. E não tenha dúvida que ele vai ser muito mais feliz, porque ele vai estar levando a promessa dele para o cliente. Ele vai ser muito mais próspero. Vai cumprir o propósito, né, cara? Exatamente. Ele não vai precisar lutar por dinheiro, né? É isso aí. Ele não vai precisar correr atrás do dinheiro, né? Porque a marca dele é poderosa. A marca é extremamente importante. O slogan que a gente usa... Ele mais bem posicionado, ele consegue fazer mais dinheiro. Exatamente. O slogan que a gente usa é até nem todo cliente visita a sua empresa, mas todo cliente visita a sua marca. Então, é muito importante. Uau, muito legal. Ô, Johnny, deixa uma mensagem. Vamos deixar uma mensagem aí, Alexandre, para os empresários do episódio de hoje, número 17. Depois o Johnny, depois eu. Ok.
Você é empresário que precisa realmente levar sua marca para um próximo nível, você precisa saber fazer branding, que foi a aula que nós tivemos aqui hoje com o Johnny. Você precisa não somente criar um logotipo, ou quando se trata de personal branding, que é o que hoje eu, de certa forma, mais estudei, não está relacionado só a colocar um blaze e ser algo que você não é. O branding está relacionado à sua essência, você transfere isso para a sua marca, e mais do que isso, né? Levando a sua marca para um próximo nível, você aumenta a percepção de valor, aumenta as vendas e, principalmente, tendo uma marca bem estabelecida, a possibilidade de você sair cada vez do operacional do seu negócio, tendo uma equipe engajada que vibra realmente com a visão do negócio, não é só achar que é uma marca bonita ou que ele tem uma estratégia de negócio X. Mas mais do que isso, ele entendeu por que aquela marca existe. E agora que ele entende por que aquela marca existe, logo ele tem um motivo a mais do que só sair de casa para trabalhar. Ele sai dali para fazer aquela marca crescer e ele é considerado um agente principal nesse papel aí, nessa jornada. Então eu acredito que é isso que o empresário tem que levar para a vida, né? Ele tem que saber o porquê que aquela marca existe, deixar claro isso, não só para ele, mas e para os clientes, mas também para os colaboradores, e assim ele sai cada vez mais do operacional do negócio dele. Show. Legal. Excelente. Eu Deixa aí, Johnny, uma mensagem para a turma. agradeço a participação aqui com vocês. É um prazer indescritível, enorme. E uma honra estar aqui, né, para poder contribuir com os mentorados, com o público aí do Rafael Costa. E tenho certeza, o branding, a sua marca, é o seu maior patrimônio da empresa. Porque pense bem, a sua marca, ela só... Faz o que você quiser, meu ela só valoriza com o tempo. Né? A gente vê você grandes muda produtos, empresas, a marca mantém, compra novos produtos. É a marca que faz sentido a gente comprar uma franquia, por exemplo. Você herda a marca. Né? Então é isso. Então, espero ter contribuído aí com vocês, espero ter ajudado. Né? E aí eu encerro aqui com um ditado, um ditado chinês, que é a minha origem, não sei se você sabia, muita gente acha que eu sou japonês. Mas eu tenho descendência, não falei japonês. eu tenho descendência chinesa. Né? E eu costumo dizer até que meu pai dizia isso. Né? Se duas pessoas se encontram numa ponte e trocam, cada uma com um pão, elas trocam de pães, cada uma vai embora com um pão. Né? Se duas pessoas se encontram numa ponte, cada uma com uma ideia e trocam ideias, cada uma vai embora com 2 ideias. Então, compartilhar é rico demais, cara. Então, eu gosto bastante e desejo prosperidade para todos vocês aí. Uau, muito sensacional, bom, muito bom. Olha, gente, eu sem palavras, eu adoro esse assunto, eu sou suspeito para falar porque eu gosto de marketing e a mensagem que eu quero deixar para você, empresário, é a seguinte: não trabalhe na sua empresa. Trabalhe a sua empresa para marcar. Trabalhe a sua empresa para marcar. Marcar todos os seus funcionários, seu cliente, para marcar o mercado. E até os seus concorrentes. Para você ser uma referência. Marque, crave lá a sua bandeira através da sua marca. Que não é ser só um trabalhador do teu negócio. É ter pessoas trabalhando o negócio para elas marcarem a carreira delas através da sua empresa e por aí vai. Então, muito obrigado. Vamos elevar o nível aqui, mandando bastante energia positiva aqui, dando o nosso nível Master, que é o nível Master. Master de mestre do seu negócio, da sua equipe, do seu marketing, da sua venda e da grana aí do teu negócio. Bora lá? Fala o nível e a gente fala Master, mandando energia positiva. Essa câmera aqui, ó. 1, 2, 3. Nível Master! Master! Valeu.